Pronto, está gravando. Então, podemos começar. Eu me formei em jornalismo na PUC Rio em 2016, mas a maior parte do tempo, durante a faculdade, por forças das circunstâncias, eu acabei trabalhando mais com publicidade, com redação publicitária do que jornalismo. E isso era uma coisa que, enfim, abriu muitas portas e me deu alguns contatos e ajudou muito na minha formação. Mas, de certa forma, me incomodava assim, chegar ao final da faculdade com pouca experiência no jornalismo, algo que eu entrei na faculdade realmente para fazer, por ter aquele tipo de experiência e sentia falta de escrever como jornalista e de escrever também as minhas coisas. Enfim, eu também sempre escrevi, além do jornalismo. Então, quando a tragédia, eu estava trabalhando com redação publicitária, como eu falei, e quando a tragédia acontece ali no final de 2016, em novembro de 2016, eu já estava no final de um contrato de trabalho e no início de 2017 eu resolvo largar o que estava aqui no Rio, o que estava lá no Rio fazendo, e decido me mudar para Chapecó numa ideia de imersão, como outros jornalistas, principalmente do jornalismo literário, faziam, e sempre admirei muito esse tipo de trabalho, esse tipo de imersão, eu sabia que aquela pauta ia começar a esfriar para os grandes veículos de comunicação, que aquilo deixaria de ser manchete e que ainda existiriam muitas histórias ali para serem contadas de alguma forma, principalmente de famílias, de viúvas, de pessoas da cidade, anônimas, digamos assim, e que aquilo estaria passando batido. Então eu decidi ir lá para acompanhar esse processo de luto mesmo, menos sobre o clube e mais sobre pessoas alijadas, assim, digamos assim, marginalizadas, tanto dos holofotes da grande mídia, né, na sombra ali do que seria as manchetes, né, que começavam a se perder ali meses depois. E nessa acabei passando 7 meses em Chapecó e para conseguir escrever o livro. Como eu disse, eu já estava num processo de mudança de chip, vamos dizer assim, já estava um pouco cansado do que eu estava fazendo e revendo um monte de coisa, aquela crise existencial assim de final de faculdade, vamos dizer. E quando acontece a tragédia, eu estava trabalhando num canal esportivo, mas trabalhando mais com publicidade do que com jornalismo. Então ali começam a acontecer algumas reuniões assim necessárias para o meio. Hoje em dia eu entendo até um pouco melhor do que na época, mas alguns tons assim em reuniões, algumas coisas. Estava todo mundo abalado, obviamente. Não estou dizendo que foi uma coisa do demônio, vamos dizer assim, mas de alguma forma aquelas reuniões me incomodaram bastante. Assim, meu trabalho ali, minha relevância socialmente, aquilo e das pessoas que estavam junto comigo ali fazendo, que relevância tinha aquilo e por que a gente estava fazendo, enfim, discutindo o posicionamento da marca, de que forma colocar, e todas aquelas discussões publicitárias, para mim não faziam o menor sentido quando tinham tantas histórias para serem contadas lá em Chapecó. E as outras motivações, cara, eu acho que é isso que eu te falei, essas crises de faculdade, principalmente da gente de comunicação. Existem muitas formas de contar histórias e a gente, ao longo da faculdade, se questiona muito sobre qual é a melhor delas ou se alguma delas faz sentido. E eu tive muitas essas fases de achar de brigar com o jornalismo, voltar para o jornalismo, brigar com o jornalismo, voltar para o jornalismo. E esse momento de Chapecó foi um momento de reencontro, assim, ou o primeiro grande encontro, de realmente me descobrir como jornalista, e tão ou mais do que como escritor, e de querer realmente contar aquelas histórias. Então acho que tem um pouco disso, e tem um pouco das inspirações que já vinham mesmo de coisas que eu lia sobre tragédias, de coisas que eu lia sobre casos parecidos. Então acho que essas 3 motivações, além, claro, do impacto imenso que a tragédia teve sobre mim, porque senão eu não teria largado tudo para ir para Chapecó acompanhar aquilo. Mas obviamente teve um impacto em todo mundo, mas não sei porque essa tragédia especificamente me impactou de uma forma muito muito sem igual, assim, do que outras notícias, outras tragédias, outras manchetes. Não sei se pelo gosto
pela paixão ao futebol, pela toda a história de superação do clube, da cidade, mas aquilo me abalou muito e eu senti enfim, um chamado, assim, uma força que eu precisava realmente ir para lá e viver um tempo e entender aquilo para contar melhor essas histórias. Que a compreensão do luto é uma coisa muito muito delicada, assim, não cabe a mim como jornalista encerrar o assunto. Sou muito apaixonado também por psicologia, por toda essa temática. Minha irmã é psicóloga, meu cunhado é psicólogo, então estou sempre trocando muito com eles, várias amigas. E obviamente meu livro não é um estudo acadêmico sobre os processos de luto, mas é um recorte, é um retrato talvez um pouco diferente do que todos os outros jornalistas tenham se proposto a fazer sobre a tragédia. Mais sobre dor, sobre perda e sobre diferentes formas de lidar com isso e ver essa espécie de caleidoscópio, assim, digamos, da tragédia, que diferentes linguagens e tons até nos capítulos, se percebe que tem um pouco isso para representar um pouco também as diversas faces do luto. E eu acho que é muito difícil assim acompanhar isso, ainda mais com pouca experiência, viver isso muito de perto, assim, estar entrevistando essas pessoas e em vários momentos servir mais como um ombro mesmo ali do que propriamente como um profissional, como um jornalista. Em vários momentos se despir dessa capa de profissional e virar só mais uma pessoa, um amigo, um ser humano com empatia. E eu acho que a outra pergunta que você me fez de mais destoar, cara, eu acho que cada pessoa pode ter uma opinião diferente lendo o livro, assim, sobre essas histórias especificamente. Para mim, me choca muito a história do Maringá, que era diretor de futebol. Acho que ele não está mais na Chapecoense agora, eu tenho acompanhado um pouco o clube, mas que perdeu a esposa na véspera da tragédia e ficou sabendo no velório mesmo da esposa que o avião tinha caído. Então foi uma perda, assim, uma seguida da outra. Velou a esposa e ao mesmo tempo estava velando um monte de amigos, dezenas de amigos, porque ele tinha trabalhado no clube durante anos. E esse cara, ele decide voltar para a Chapecoense, talvez no pior momento da vida dele, para reconstruir o clube. Ele é o cabeça da reconstrução do departamento de futebol e da comissão técnica da Chapecoense. E eu entrevistei ele, realmente é muito chocante, assim, porque, enfim, obviamente, ele é uma pessoa muito magoada, assim, muito ferida. Você vê isso na fala dele, na forma dele se comportar, mas é uma pessoa que precisou botar para frente, assim, trabalhar que nem um maluco para conseguir lidar com aquilo, porque ele me diz que ficando em casa as coisas ficavam muito piores. Então é muito chocante para mim saber que um dos caras talvez o cara que mais responsável pela reconstrução do clube, pelo menos pelo departamento de futebol, foi um dos caras uma das pessoas que teve mais perdas assim nessa tragédia, de amigos e da esposa dele que não estava relacionada à tragédia, mas que tinha falecido no dia anterior. Então, para mim é uma das histórias mais chocantes, assim, nesse sentido, né, do luto, de formas de encarar a perda. Essa é uma das coisas que me motivavam também a vivenciar um pouco a experiência da cidade no dia a dia, assim, gastar a sola do sapato mesmo lá, dia após dia, para entender também como funcionava isso, assim, muito acostumado ao Rio de Janeiro, com essa divisão de 4 clubes grandes e tal, a coisa fica muito mais diluída numa cidade maior, e viver isso. E uma das coisas que me surpreendeu a princípio foi notar que tinha muitos torcedores do Grêmio e do Inter também. Isso é uma coisa que eu mostro no livro. Eu acho que pouquíssima gente que não seja de Chapecó sabe disso. Mas Chapecó tem muitos gaúchos, assim, muita gente vai estudar em Chapecó, enfim, muita gente foi antes, então é uma região muito, muito perto ali da fronteira com o Rio Grande do Sul. Então tem muitos gaúchos, tem muitos gremistas e muitos colorados. Até pouco tempo atrás, a Chapecoense, na verdade, era o terceiro time. Então uma coisa, mas as pessoas sempre tiveram um carinho muito grande pela Chape, assim. Então era aquela coisa meio, não dá para torcer porque não tem calendário, né? Então uma coisa meio de time não jogava ou nem não tinha divisão no Campeonato Brasileiro, então era uma coisa muito difícil.
E de uns anos para cá, assim, com a ascensão da Chapecoense, principalmente depois da subida para a Série C e Série B, aí isso se modificou completamente. A raridade foram torcedores do Grêmio e do Inter. E a Chapecoense começou a empurrar essa galera para as margens e fincar a bandeira ali na cidade, tipo, a cidade, quem é daqui tem que torcer para a Chape, não tem outra. E aí, hoje em dia, mesmo quem era colorado, quem era gremista, como mora em Chapecó, diz que é torcedor da Chapecoense e, eventualmente, gremista ou colorado. Mas a maioria das pessoas é muito, muito, muito fanática. Eu acho que existe uma simbiose muito bonita assim do clube com a cidade, que eu pude acompanhar. E tem mesmo essa coisa, você falou de um pouco de interior, assim, de cidade menor, de ter menos opções. Claro que não é uma cidade tão pequena assim também, para chamar de interior, uma das maiores cidades de Santa Catarina. Tem um polo industrial forte, tem muito dinheiro circulando ali, mas culturalmente, assim, realmente tem menos coisas. Então, tem umas coisas assim engraçadas, tipo essa coisa do domingo, o programa de família ser realmente aí, o estádio é uma coisa muito familiar, assim, o que é muito diferente da minha experiência, provavelmente da sua também, de estádio no Rio de Janeiro. Não é uma coisa tão forte assim, é uma coisa muito de família. Você vê muita mãe, muita criança, muita mulher, muito idoso. Então é uma coisa legal, assim, é bacana, tem essa coisa de família. Realmente você sente que é muito família, assim, em relação essa simbiose da cidade com o clube, tem uma coisa muito familiar, assim, é muito mais do que torcida organizada, do que essa loucura que é uma coisa muito, muito de família mesmo, de cidade menor, é uma coisa bonita. Essa foi uma coisa que não chegou a me surpreender assim absolutamente lá em Chapecó. Eu imaginava que isso pudesse acontecer em alguma medida e também era por isso um pouco que eu estava lá, para acompanhar mesmo essas famílias e esse processo. É, é bem doloroso assim, cara, ver isso de perto assim e tratar diretamente com as famílias, porque não é só com relação ao clube diretamente, é a imagem que se passa para a sociedade e como a sociedade reage a isso, né? Isso aconteceu também no caso do Ninho do Urubu, continua acontecendo. Tem pessoas até próximas a mim, você acha que pô, não sei o que, nunca vão pensar assim, mas que ficam mais do lado do clube, assim, achando que as famílias de alguma forma querem extorquir o clube, ou querem ficar ricas em cima, ou querem... Eu vejo muito argumento nesse sentido, e essas pessoas não têm noção do que... As pessoas que falam isso, que colocam dessa forma, não têm noção do tamanho da perda que é você entregar um familiar, no caso do Ninho Filhos, e no caso da Chapecoense, maridos e pais, entregar para um clube e eles estão ali sob a custódia do clube e de repente não estão mais, assim, estavam a serviço do clube, estavam a serviço, principalmente no caso do Ninho, do Ninho do Urubu, que são menores de idade, em condições terríveis. São episódios diferentes, assim, de escalas diferentes, mas ao mesmo tempo tão próximas nesse sentido do futebol na face mais tecnicista não, e prática da coisa, que acaba se tornando uma coisa um pouco desumana, assim, um pouco insensível. Essa falta de tato, assim, para lidar com esse tipo de situação, tentar lidar de forma muito pragmática, de forma muito empresa, principalmente o Flamengo, com essa diretoria que tem muito esse raciocínio de empresa, de grandes empresários, essa coisa muito, muito pragmática do juridiquês ali, no frigir dos ovos, assim, não funciona para a dor dessas famílias, principalmente no tratamento. Não estou falando só de processos e tal, da coisa dos tribunais, estou falando de tratamento mesmo, de contato, porque eu sei disso, porque é uma das coisas que as famílias mais lá de Chapecó, as que eu tive contato, mais se queixavam assim propriamente, era menos da parte dos processos e tudo, até porque isso está muito ligado às seguradoras também, não envolve só o clube, mas a coisa do tratamento humano, assim, psicológico, do apoio, de estar perto ou não, da forma de abordar, da forma como as coisas foram costuradas logo depois e tratadas, da forma como o clube usou a imagem desses jogadores e se importou pouco com as famílias, da forma como isso tudo foi explorado em vários episódios, e a forma como os próprios torcedores, às vezes, por puro fanatismo ou falta de empatia,
não dão não dão um real significado. Então, por isso eu acho importante esse tipo de material, não por eu ter escrito, mas qualquer coisa que se debruce sobre tragédias nesse sentido, no futebol principalmente, porque tem a coisa da paixão, do fanatismo que às vezes fala mais alto, e a gente precisa entregar algum tipo de material que aborde essa dor, aborde esse luto, e humanize mais essas pessoas, bote ali um zoom, bote ali uma lupa sobre essas dores, para que a sociedade como um todo, seja em Chapecó, seja no Rio de Janeiro, para os flamenguistas, para os chapecoenses, entendam um pouco melhor assim e tenham um pouco mais de empatia e sensibilidade por essas famílias, por essa dor que não acaba, assim, que não termina. Avisar o pessoal que o Infinitos Lutos, o livro não está disponível nas livrarias, pelo menos nesse primeiro momento, é um livro de baixa tiragem, então o livro só está disponível no site da editora, na loja virtual da editora. Então, para quem quiser comprar, entrega praticamente para o Brasil inteiro. ludopediofc.com.br/loja. Aí você vai ver lá uma das capas lá, Infinitos Lutos. Então, para quem quiser aí, pode pedir e vai entregar aí para o final do ano, para o início do ano que vem, vai tá entregando. Então, espero que vocês comprem, espero que vocês gostem.